Queridos, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para aprendermos do Senhor aquilo que Ele deseja para as nossas almas. O nosso crescimento com o Todo-Poderoso, Ele é contínuo. Precisamos dia após dia buscar o Senhor, dia após dia nos aproximarmos dEle, para que assim tenhamos nosso coração cheio, repleto da sua graça e da sua misericórdia. Hoje eu quero falar a respeito de promessas. É um tema que todos gostam, um tema que chama a atenção de todos. Promessa é bom demais, não é verdade? Promessa é bom demais. Todo tipo de promessa é boa. Você recebe a promessa de alguém, que alguém vai te abençoar, alguém vai te dar alguma coisa, e você fica naquela expectativa, naquela alegria. Quando você aproxima-se do Senhor, você pede alguma coisa, ou quando você lê na palavra de Deus, e você vê as promessas do Senhor para a tua vida, também o teu coração vibra, o teu coração fica feliz, porque o Senhor, Ele realmente tem promessas para as nossas almas. Hoje nós queremos discorrer um pouco a respeito do tema. Eu distribuí com os irmãos essa folha para facilitar o acompanhamento. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te bendizemos, Pai, por cada um desses que aqui estão presentes e aqueles também que nos ouvem pela internet. Ó Deus, abençoe a cada um desses, para que possam sentir a tua presença, que possam entender a tua palavra e sair daqui, Senhor, com seus corações cheios de prazer e de alegria em estar na tua santa e bendita presença. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amados, a promessa tem como base, com certeza, a fé. Se você precisa e se você quer receber alguma coisa do Senhor, o primeiro passo é ter um coração transbordante de fé. Sem fé, impossível que recebamos do Senhor alguma coisa. É preciso crer no Senhor. E crer nesse aspecto é confiar que o Senhor tem para dar, que o Senhor está pronto para abençoar, que o Senhor quer mudar a tua sorte, que o Senhor quer abrir e encher teu coração com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que você não pode nem mesmo imaginar. Assim é o Senhor para com a gente, amados. O Senhor, queridos, Ele tem zelo para com cada um de nós. O Senhor olha para você e o Senhor tem alegria na tua vida. Mas para que a alegria do Senhor nesse aspecto seja completa, nós precisamos também fazer a nossa parte. Eu faço a minha parte e o Senhor com certeza há de fazer a dele. Mas muitas vezes estão apenas esperando a promessa de Deus, porém não querem fazer nada para serem detentores e para receber de fato esta promessa. Infelizmente estão pregando por aí, pregam todo dia, a cada instante, que para você receber de Deus, basta que você faça um sacrifício financeiro, que você dê aí 5 mil reais, opa, o céu desce sobre a tua vida. 1.000 reais, mais ou menos, 500 reais quebra o galho, 100 reais, vai uma bençãozinha, 50 reais o Senhor olha para você. Ensinam isso para vocês. E cada dia que passa ensinam isso. Mas o Eterno não quer apenas este aspecto. Até que a bênção da oferta é boa, sim. Mas o Senhor quer, acima de tudo, que o nosso coração seja ofertado a Ele. Isso que é o principal, irmãos. A partir do momento que eu ofereço o meu coração para Deus, que eu falo para o Senhor, Deus, aqui está a minha vida, é tua, é para a tua honra e para a tua glória, eu estou me colocando da forma que Ele quer que eu viva. E quando eu faço dessa forma, quando a minha ação é dessa forma, eu estarei apto a receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu quero falar para vocês que as bênçãos do Senhor para nós, elas são amplas, são grandes demais, mas basta que nós sejamos cooperadores, amém? Cooperando com o Senhor, na obediência à palavra, no testemunho, na vida, cada dia mais segundo o querer do Senhor. Esta é uma base que nós não podemos perder de vista. Até porque a fé, ela está alicerçada nesses aspectos da santidade. Para que minha fé seja verdadeira, eu tenho a necessidade de estar em comunhão com o Todo-Poderoso. Fé sem comunhão com o Senhor não é fé. Eu creio muito no Senhor, mas você vive os princípios de Deus? Sabe como é que é? Eu sou humano, carne é fraca, aquela coisa toda. Que tipo de fé é essa?
A fé verdadeira, ela obriga-nos a viver princípios verdadeiros de Deus. E para que eu os conheça, necessário é ler a palavra, me informar qual a vontade do Senhor, conhecer a vontade de Deus, para que assim, amados, a nossa comunhão com o Eterno, ela seja completa, Amém? Logo no início dessa folha está escrito: em nosso meio, às vezes é propagada a ideia de que, se Deus nos fez uma promessa, Ele fará de tudo para cumpri-la, independentemente de nossa cooperação com Ele e de nossa obediência à sua palavra. Quem pensa assim está enganado quanto à indiferença do Senhor em relação ao nosso comportamento. Existem diversas condições a serem observadas para que as suas promessas se cumpram em nossa vida. É isso aí. Se você não cooperar, fazendo a tua parte, você com certeza não receberá aquilo que Deus tem para você. Vamos para o primeiro passo. O que precisamos saber sobre as promessas de Deus? Primeiro, crer que as promessas se cumprirão, e precisamos de fé para que possamos crer que as promessas se cumprirão. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é a definição bíblica de fé. Mas eu posso falar para vocês, amados, para que nós possamos entender o que é fé, eu não preciso acender uma lâmpada para saber que ela vai clarear o ambiente. Eu tenho certeza absoluta, se eu acender esta lâmpada, o ambiente há de ficar claro. Este é um aspecto da fé. Eu creio nisso e é fato. Eu não preciso olhar para o sol para saber que o sol ilumina. Eu tenho certeza absoluta que o sol ilumina, é claro. Eu não preciso acordar meia-noite para ver se a noite é escura. Eu tenho convicção que toda noite é escura, excetuando o luar e as lâmpadas acesas, mas naturalmente a noite é escura. São fatos que nós temos convicções. Nós morremos afirmando que o sol é claro. Nós morremos afirmando que a noite é escura. Não há como você negar, são pontos que não há como negarmos. A fé em Deus, ela precisa dessa convicção. Eu preciso crer no Senhor com tanta certeza, com tamanha convicção, a ponto de ir até as últimas consequências por amor ao Senhor. E isso geralmente nós não fazemos. A nossa fé para com o Senhor, ela é um tanto quanto cheio de dúvidas. Eu creio meio que duvidando do Senhor. Eu creio, mas não tenho convicção. Eu creio, mas não vivo de fato. Não é assim que o Senhor deseja, irmãos. Nós precisamos crer e viver certos que o Senhor, Ele é o abençoador e que as promessas de Deus há de se cumprir na nossa vida. Temos que ter essa convicção, gente. É convicção que muitas vezes nos falta. É convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós não podemos agradar ao Senhor sem que a nossa fé seja verdadeira. Quantas vezes você quer uma bênção do Senhor? Você quer receber algo de Deus? Mas quando você coloca teu joelho no chão, porque nesse momento, no momento que nós precisamos da bênção, que nós queremos receber alguma coisa do Senhor, nós lembramos de ajoelhar, lembramos de orar, lembramos de jejuar, nós vamos para a igreja, nós procuramos agradar o Senhor como nós fazemos aos homens. Como nós fazemos aos homens. Nós usamos o mesmo princípio. Eu vou agradar fulano de tal, para que ele me compense de alguma forma, para que ele me recompense de alguma forma. E nós procuramos fazer a mesma coisa para com o Senhor. Aí eu fico bonzinho de uma hora para outra. Eu preciso da bênção. Aí eu fico bom. Qual a bênção? A bênção do emprego, a bênção do casamento, a bênção da saúde, etc. E vai por aí. Aí eu fico bom, amados. Eu passo a ler a palavra. Eu coloco louvores dentro da minha casa. Meu celular fica cheio de músicas para louvar o Senhor. Passo a orar, ler a Bíblia. Tudo bem, aquele momento é temporário. Como nos PCs, é uma pasta temporária.
Passou aquele momento, você vai e deleta aquela pasta, zera aquela pasta e volta para a sua vidinha cotidiana. Olha só, queridos, é por isso que nós não recebemos muitas vezes aquilo que Deus tem para nós. É por isso que nós não recebemos, porque nós queremos enganar o Senhor. O Senhor, diz a Bíblia, que sonda o nosso coração. Antes mesmo que nós venhamos a verbalizar uma palavra, o Senhor já sabe que palavra nós vamos falar. Os nossos pensamentos, cada um de vocês está olhando para mim com esse zoião assim, não é? Todo mundo olhando para mim. O Senhor sabe o que está passando aí dentro. Não faço a menor ideia. Mas o Senhor sabe. Então o Senhor vai além do nosso entendimento. Ele transcende o nosso entendimento. O Senhor, irmãos, Ele sonda o nosso coração. Portanto, para que nós possamos receber as promessas do Senhor, é necessário que haja sinceridade diante do Mestre. Sinceridade. Coração puro, coração sincero, coração reto. Para que assim o Senhor olhe para a gente e nos abençoe. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Essa questão do crer duvidando, ela é muito comum em nossas vidas. Eu acredito desacreditando. Eu confio desconfiando. Nós olhamos para um aspecto, porém olhamos para o outro também. Eu sei que Deus pode fazer, mas eu tenho minhas dúvidas se Deus fará comigo. Está na Bíblia, eu sei que Deus move céus e terra, eu sei que Deus criou céus e terra, eu sei que Deus abençoa e Deus tem abençoado. Conheço alguém que foi curado, conheço alguém que recebeu a bênção do Todo-Poderoso, mas comigo sabe como é que é, não é? Sabe como é que é? Eu sou pior do que os outros, aquela história toda. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Aí você aparece com essas ladainhas diante do Senhor, e aquela história toda, como se isso fosse mover o coração do Senhor. Não vai, amados. O que move o coração do Senhor, somente o coração puro, o coração quebrantado diante dEle. Não adianta usarmos expedientes comuns ao homem para tentar mover o coração do Senhor. E nesse texto Tiago diz que nós jamais podemos duvidar. É preciso que você se achegue diante do Senhor, que você clame pela promessa de Deus sobre a tua vida, mas convicto que Deus vai mover favoravelmente a você. É preciso ter convicção, gente, ter certeza mais que absoluta. Amém? Então, crer nas promessas, ter fé naquilo que Deus quer para nossas vidas, é extremamente necessário para que possamos ser abençoados. Letra B. Acatar as condições estipuladas por Deus. O interessante, amados, é que o Senhor, Ele exige de nós ações. O Senhor, Ele nos dá, mas nós precisamos fazer alguma coisa para receber. Quando você lê, por exemplo, a história de Abraão, ou outros que estão na palavra de Deus, você verá que todos fizeram alguma coisa para receber de Deus as promessas reservadas. Todos fizeram alguma coisa. Nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? O que é que Deus quer de você? Isso aí é uma questão sua, particular com o Criador. É uma questão sua com o Senhor. Já falamos que a base é a santidade, é ter fé. Porém, com certeza, o Senhor há de exigir de você algum tipo de ações ou ações para que você se habilite a receber dele as bênçãos reservadas para a tua vida. Nesse aspecto, nós vemos Abraão. Abraão teve que sair da sua terra. Ele habitava com seus familiares. A história de Abraão é muito interessante, eu acho extremamente interessante. A Bíblia diz que Abrão, na verdade o nome dele era Abrão, antes de conhecer o Senhor. Abrão morava em Ur, um local situado a aproximadamente 800 quilômetros de Canaã, para onde ele veio. E andando lá pelos desertos da vida, o Senhor manifestou-se a ele. Olha que interessante. O Senhor manifestou-se a ele. Vale ressaltar que a sua família era idólatra, seus pais
eram sacerdotes, ele era de uma família de sacerdotes pagãos. Mas um dia o Senhor se manifestou a Abraão. Abraão desejava com certeza conhecer o Deus verdadeiro, o Deus real. E um dia o Senhor se manifestou a ele. Não precisou de um pastor, não precisou de um discípulo, não precisou de profetas, de um sacerdote ou outra pessoa qualquer, mas o Espírito Santo de Deus chegou até Abraão e falou com ele, amados. Abraão tinha um coração totalmente sensível à voz do Senhor. Nós precisamos ter esse coração de Abraão, coração sensível à voz do Todo-Poderoso. Hoje nós temos ouvido a palavra dia após dia. O Senhor levanta os seus para falar do seu amor, da sua graça. Nós temos ouvido com nossos ouvidos físicos, temos visto com nossos olhos aquilo que Deus tem falado. Mas nem sempre estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor, a nos colocarmos em sintonia com a vontade dEle. Abraão estava em Ur, e a Bíblia diz que ele ouviu o chamado do Senhor. Deus fez uma promessa a ele. Ele era detentor de uma grande promessa, talvez a maior promessa que um homem já teve sobre a face da terra. O Senhor disse para Abraão que dele faria uma grande nação, e dessa nação nós somos hoje descendentes, somos descendentes de Abraão. Olha que bênção. Ele não conseguiu ver a promessa do Senhor se realizar na sua vida, na totalidade, viu parte. Principalmente essa parte melhor ele não conseguiu ver, não conseguiu visualizar, mas o Senhor honrou a promessa dele, e ao longo dos milênios, essa promessa se cumpre dia após dia. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aqui nós vemos, amados, uma condição de Deus para Abraão. Ele precisava deixar sua casa, deixar sua terra, deixar os seus parentes. Ele precisava levantar acampamento, seus jumentos, seus camelos e etc., e fazer uma viagem de aproximadamente 800 quilômetros, aproximadamente de montanha até o Rio de Janeiro. Naquela época, certamente não era tão fácil quanto parece, era difícil, mas era necessário coragem, submissão, fé, para obedecer esse chamado do Senhor. E a Bíblia nos diz que Abraão assim agiu. Ele levantou o acampamento, ele pegou a sua família e ele partiu em direção a Canaã. E ali o Senhor começou a mover na vida desse homem, e ele experimentou o poder de Deus na sua vida de uma forma muito magnífica, de uma forma muito extraordinária. Nós, amados, queremos receber também as promessas do Senhor para as nossas almas. Queremos sim, nós queremos as promessas de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes queremos? No entanto, temos observado que não estamos dispostos a pagar o preço que Deus exige. A pagar o preço. Eu quero de Deus a promessa, eu quero do Senhor a promessa, mas temos uma dificuldade muito grande para fazer as pequenas coisas que Deus exige de nós hoje. Temos uma dificuldade tão grande, amados. Como é que vamos receber, povo dos céus? Nós precisamos ter o coração totalmente dedicado, totalmente consagrado, para estarmos aptos para receber do Todo-Poderoso. Em Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse texto refere-se aos discípulos que precisaram ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Não precisava fazer nada, apenas sentar e esperar o tempo do Senhor. A promessa de Deus, ela vem no tempo certo. Talvez é necessário apenas sentarmos e ficarmos aguardando o tempo do Senhor se manifestar, o tempo de Deus acontecer. Mas vale ressaltar, irmãos, que eu tenho que desenvolver uma vida santa. Eu preciso desenvolver uma vida santa com o Senhor. Esta é a base. Nós nunca podemos esquecer que a base é a santidade. Então nós precisamos entender isso, irmãos, entender isso. Esperar o tempo certo, estar no Senhor aguardando.
com fé, ouvindo a voz do Senhor. Os discípulos, eles ouviram a voz do Eterno e receberam a promessa do Senhor. A promessa de Deus veio sobre a vida deles. Abraão ouviu a voz do Senhor. A promessa do Senhor se manifestou de forma parcial, mas ainda continua se manifestando hoje em nossos dias. A promessa de Abraão, ela continua viva até os nossos dias. O Senhor também quer fazer assim com cada um de nós. Ele quer chamar você, Ele quer colocar você de pé, Ele quer te comissionar, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer você prosperar nos teus caminhos, Ele quer fazer você andar cada dia mais com Ele, amados. Mas eu preciso estar disposto a ouvir a voz do Senhor e colocar-me à disposição dEle. Amém, igreja? A importância de esperar o tempo de Deus. Esperar não é nada bom. Esperar não é legal. Nós não nascemos com vontade de esperar. Nós não temos essa disposição para esperar. Nós queremos que o Senhor haja na nossa vida o quanto antes. Que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida o quanto antes. Nós temos pressa. Nós queremos para ontem aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não é assim? Eu quero a bênção de Deus, mas eu quero para amanhã cedo. Eu quero para ontem, se fosse possível. É assim que nós queremos, irmãos. É assim que nós desejamos. Porém, nós precisamos entender que o Eterno nos atende segundo a sua própria vontade. É a vontade do Senhor que é soberana. Não é a nossa vontade. Irmãos, nós somos apenas servos. E essa palavra servo, no aspecto bíblico, é escravo mesmo. É escravo. Nós devemos ser apenas escravos do Senhor. E escravo não tem vontade própria. Escravo espera as determinações do seu Senhor. Assim nós precisamos ser, irmãos. Entendermos que somos servos do Senhor, escravos do Senhor, e precisamos esperar no Todo-Poderoso, porque Ele cuida de nós. Ele tem seu cuidado, a sua atenção voltada para as nossas vidas. Romanos capítulo 10, versículo 13, nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma promessa do Senhor que Ele não retarda. Essa promessa do Senhor, ela é para o momento, ela é para o agora, ela é para este exato momento. O Senhor, irmãos, Ele deseja que a salvação seja uma realidade imediata na vida do ser humano. Deus deseja, irmãos, que essa promessa da salvação seja recebida por cada um de nós e que nós estejamos com o nosso coração aberto, e quando nós abrimos o coração, Ele se manifesta e ela torna-se uma realidade. O Senhor quer, irmãos, que sejamos salvos. O desejo do Senhor é que todos nós alcancemos a glória e estejamos com Ele lá nos céus. É desejo de Deus para as nossas vidas. O grande problema é que nós não temos esse desejo de estar com o Senhor. Nós não temos, irmãos. É um negócio tão complicado, só a misericórdia de Deus. Nós queremos ir para o céu, mas não queremos estar na presença do Senhor. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos nos submeter ao Senhor. Nós queremos ser abençoados, mas nós não queremos pagar o preço. É dessa forma que funciona a nossa mente. Nós temos essa ideia. Mas o Senhor, Ele quer que estejamos prontos para receber dEle a bênção da salvação. Esta bênção é para este momento, é para o agora. Precisamos estar com o coração sempre aberto para que a graça do Senhor aconteça na nossa vida. E vale ressaltar que a bênção da salvação, ela também se manifesta no perdão de nossos pecados. A Bíblia diz que somos pecadores e, lamentavelmente, nós temos pecado no decorrer do dia. Todos pecam no decorrer do dia. Não há um sequer que não peque. E o Senhor tem reservado para cada um de nós a bênção do perdão, a promessa do perdão. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, colocamos o nosso joelho no chão e falamos: Deus, nos perdoe, nos purifique, nos lave, restaura a nossa vida, restaura a nossa existência. O Senhor nos purifica também de imediato. Ele não fala para você: espera, vou pensar a respeito disso. Espera, amanhã talvez eu te perdoe.
A Bíblia diz que se nós estivermos com o coração quebrantado, se houver arrependimento dentro do nosso coração, o perdão do Senhor é imediato. O perdão de Deus é imediato. Outro aspecto que nós precisamos entender a respeito do perdão é que não há pecado grande nem pequeno. Nós entendemos, pecado grande, pecado pequeno. Se eu conto uma mentira, pecadinho pequenininho, quase invisível. Se alguém matou alguém, pecadão, tem que ir para a cadeia, tem que pagar o preço. De fato, tem que responder diante da sociedade. No entanto, diante do Senhor, o pecado é o mesmo. O pecado da pequena mentira é o mesmo pecado de alguém que assassinou outro. É assim que funciona, irmãos. Para o Senhor, queridos, o pecado, não importa o tamanho, mas o que ele gera, e pecado gera desobediência. E diz a Bíblia que esse pecado separa o homem da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, nós não podemos brincar com a ideia de pecado, brincar com o pecado. Deus sabe que eu sou pecador mesmo. Tem uns crentes por aí que acham que Deus tem que suportá-los. Deus tem que me suportar, mais ou menos assim. Deus tem que me engolir, como disse alguém em tempos atrás. Deus tem que me engolir. Não, irmãos, Deus não tem que engolir você, Ele não precisa de você. É você que precisa dEle. E se você não correr ao encontro dEle, você está literalmente ferrado. Literalmente. O Senhor, Ele fez a parte dEle. Ele deu-nos Jesus, Ele abriu a porta, abriu o caminho, nos deu o meio de comunhão com Ele, que é Jesus, nos deu o Espírito Santo para nos edificar, mas eu tenho que entender que eu preciso da salvação, eu tenho que correr atrás da salvação, e eu tenho que viver os princípios do Senhor com todas as forças do meu ser. No entanto, vemos também que o Senhor tem algumas bênçãos, algumas promessas que são mais tardias. A promessa da descida do Espírito Santo, por exemplo, Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? O interessante, amados, que essa profecia, referente à descida do Espírito Santo, quem a proferiu foi o profeta Joel, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, muito tempo antes que o Espírito Santo fosse dado. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. É uma profecia muito antiga, amados. Ela se cumpriu em Atos capítulo 2, lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles que estavam reunidos em forma de chamas. Vale ressaltar que aquele dom que ali foi dado àquelas pessoas reunidas, não era o dom de línguas estranhas, mas eram idiomas que eram falados normalmente naquela região. Se você ler mais atentamente Atos 2, versículo 4, você verá que tinha ali umas 10 nações reunidas, e a Bíblia diz que cada um ouvia no seu próprio idioma. Portanto, não eram línguas dos anjos, haja vista que esta, se não houver um intérprete, ninguém conseguirá entendê-la. Vemos que o Senhor se manifestou muito tardiamente. A profecia veio muito tempo antes, mas muito tempo antes. É um tempo superior a 500 anos. Muito superior a 500 anos, desde Joel até a profecia se cumprir em Atos capítulo 2, versículo 4. Amados, precisamos entender que Deus tem promessas para a gente, mas talvez não é o tempo de você receber. O que nós precisamos é crer, amados, é crer. Nós queremos muitas vezes fazer que o nosso braço tenha força, e queremos usar o nosso braço para fazer acontecer aquilo que só Deus pode fazer acontecer. Aí você deseja uma bênção, e você vê que está demorando, você vê que Deus quer te abençoar naquela área, mas está demorando. Passaram-se uma semana, um mês, um ano, 2 anos, enfim, passaram-se algum tempo, aí você cansa de esperar, aí você vai atrás, e você procura fazer. Irmãos, não é assim que funciona. Nós ouvimos uma profecia, ouvimos uma promessa, queremos de Deus alguma coisa, olhamos, está demorando demais. O Senhor não vai mover. Aí você dá
os seus próprios passos. Você vai ajudar o Espírito Santo, vai ajudar Deus. E, irmãos, as consequências não são as melhores. Geralmente as pessoas quebram a cara. Profecia de casamento. Ou as profeciazinhas ruins, esse tal de casamento, só a misericórdia de Deus. Aí chega o profeta na igreja, eis que eu vejo, mais ou menos assim que eles falam, né? Eis que eu vejo do seu lado uma morena bonita, não sei o quê. Eis que eu vejo uma aliança na tua mão. Aí olha para a mocinha, eis que eu vejo um varão formoso, loiro, olhos azuis. Aí pronto. Primeiro loiro de olhos azuis que aparece na tua frente, como diz no popular, está feita a bagaceira. Gente, infelizmente, esse tal de profecia para casamento é muito perigosa. Vocês que são solteiros, cuidado com a tal da profecia para casamento. Aqui, graças a Deus, se aparecer um camarada com profecia para casamento, vamos orar bastante por ele antes e depois da profecia, para ver se veio de Deus mesmo, porque essa é complicada demais. E as pessoas quebram a cara geralmente. Quebram a cara. Irmãos, o coração é enganoso. O cara sai dentro da igreja com a profecia na cabeça. Todas as mulheres que ele vê na sua frente, ele começa a pensar, será que é essa? As mulheres, será que é esse? E quando alguém dá mole, pronto, é essa aí, a profecia se cumpriu. Ô, bênção, olha aí, comecei a namorar com a pessoa, olha a bênção, a profecia de Deus se cumprindo. Amados, coração enganoso, carne enganosa. É preciso muito cuidado com as tais profecias. Nós somos pentecostais, deixa-me abrir um parênteses aqui. Somos pentecostais, cremos nas profecias, estou falando delas aqui, mas cremos nelas. Amém? Cremos no dom de língua, cremos em visão, revelação e vai por aí. Somos pentecostais, cremos nisso. Mas o conselho é: recebeu a profecia, busque a confirmação de Deus e espere o tempo de Deus. E se você recebeu a profecia e está em pecado, primeiro passo, conserta a tua vida com o Senhor para ver se a profecia é verdadeira. Porque se você estiver em pecado, apareceu o profeta apontando para você com profeciazinhas, tipo assim, Deus está te abençoando, Deus vai te fazer prosperar, e aquela coisa toda, e não apareceu uma palavra dizendo, arrependa-te, confessa teu pecado. Espírito de engano está aí à solta, irmão. Está à solta. E o espírito de engano tem feito uma grande confusão dentro da igreja atual. É por isso que você vê tanta coisa terrível mesmo por aí. É porque o espírito de engano, ele deturpa a tua visão e faz você enxergar segundo o homem. Mas Deus está abrindo uma concessão. Deus não abre concessões. Quem abre concessões são os homens. Deus é reto. Deus não se engana. Deus não precisa desses detalhes. Ou você se encaixa ou não encaixa, é mais ou menos por aí. Estejamos atentos a esta verdade do Todo-Poderoso. Amém? A promessa do Senhor é uma verdade para nossas vidas. E elas são muitas, são abundantes. Mas nós precisamos entender que nós temos que oferecer condições para que as promessas se cumpram na vida da gente. Cooperando para o cumprimento das promessas. Durante o tempo de espera, precisamos manter-nos cultivando a perseverança no Senhor. Se você tem uma promessa, persevere. Santo hoje, santo amanhã, santo a semana que vem, santo o próximo mês, santo daqui a 6 meses, santo no próximo ano, santo nos próximos 5 anos, santo até o resto da vida. Isso chama-se perseverança. Perseverança. Amém? Nós precisamos, amados, estarmos ligados na promessa do Senhor. Nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. Contextualizando, nós não podemos colocar o motorista puxando o carro. É tudo no seu tempo. Boi puxa carro, motorista dirige carro. Nós não podemos inverter essas posições. Ou seja, nós não podemos querer que o Senhor se manifeste no tempo nosso, no tempo que nós achamos conveniente. Amém? Fiquemos atentos com relação a isso. Nesse tópico vamos falar a respeito da contrapartida humana. O que é contrapartida?
O Senhor, Ele tem para nos dar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Você precisa fazer a tua parte diante do Senhor. Você precisa se esforçar para andar segundo a vontade do Criador. Tem uma parábola que nós não vamos ler, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, que fala a respeito dos talentos. Todos conhecem essa parábola. Nós precisamos ler essa parábola e ver se nós não estamos agindo daquela forma. É preciso meditarmos, irmãos, meditarmos na palavra, meditarmos. Amém? É preciso meditarmos. Nada cai do céu, nada cai do céu. E se cair, sai de baixo porque é um avião caindo ou coisa parecida. Nada cai do céu, gente. Não vai cair. Você tem que se esforçar, irmãos. Tem que se esforçar. Neguinho, branquinho, amarelinho, azulinho, quer receber a bênção de Deus ali, sem fazer nada. A Deus, manda a bênção. Eu não estou me contradizendo, viu, irmãos? Eu falei antes a respeito de você colocar o teu braço na frente. Estou falando aqui a respeito de você se esforçar para viver princípios de Deus. Princípios do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra, comer a palavra, nos enchermos da palavra, para que assim possamos de Deus receber aquilo que Ele tem para com a gente. Amém? Nós precisamos fazer a nossa parte. É a contrapartida, a nossa contrapartida nessa história. Outro aspecto, irmãos, é necessário valorizar aquilo que o Senhor nos dá. Valorizar aquilo que nós temos conquistado de Deus. Nós valorizamos tantas coisas. Valorizamos coisas que não são dignas de nada, que não servem para nada. Mas quando Deus tem uma promessa para você, valorize a promessa. Amém? Valorize. A promessa da salvação, valorize a tua salvação. A promessa do batismo no Espírito Santo, valorize o Espírito Santo de Deus na tua vida. A promessa da pregação, você tem uma promessa, a promessa do ide, interessante, Deus fez uma promessa para você, e a promessa é, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós não valorizamos a promessa do Senhor. Mas essa promessa? Sim, porque é bênção de Deus para nós. Pregar o Evangelho não é peso, gente. A partir do momento que as pessoas conseguem enxergar as coisas do Senhor como peso nas suas vidas, como fardo, com certeza ele não vive princípios do Senhor. Porque as coisas que são de Deus, aquilo que é de Deus, são leves e são agradáveis. O Senhor nos diz que Ele tira o fardo pesado e nos dá fardos leves. Não é isso que está na palavra? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, precisamos valorizar aquilo que Deus já tem nos dado. É preciso valorizar, amados. E pregar a palavra é bênção de Deus. E existem seres que desejavam ardentemente pregar o Evangelho. Diz a Bíblia que os anjos desejam pregar o Evangelho. Mas o Senhor diz que essa honra, que essa glória é nossa. É nossa, gente. O Senhor não permitiu que os anjos falassem do seu amor, mas reservou para nós essa promessa. Só que quando nós olhamos o ide por todo mundo e pregar o Evangelho, isso é coisa de pastor, isso é coisa de presbítero, coisa de apóstolo, isso não é para mim, não é para você. Quando você chegar diante do Todo-Poderoso com tuas mãos vazias, você será cobrado com certeza, pela falta de amor para com a sua obra. O interessante é que nós amamos o Senhor, mas não amamos falar do Senhor. Já notou isso? É um amor tanto quanto dúbio, meio duvidoso. Eu amo o Senhor, mas não amo falar do Senhor. Eu amo Deus, mas não amo aquilo que é de Deus. É uma coisa assim um tanto quanto complicada de se entender. Amém? É necessário que estejamos sempre na orientação, na direção do Espírito Santo de Deus. Tudo, irmãos, quanto façamos, é na direção do Espírito Santo de Deus. Não faça, como eu disse antes, não faça no braço, na tua força, mas faça na direção, na orientação do Espírito Santo de Deus. Vai fazer alguma coisa? Joelho no chão, clame ao Senhor a direção, a revelação. Irmãos, o Senhor nunca se cala. Todas as vezes que você, claro, em santidade, que você busca o Senhor, busca de Deus uma resposta, Ele te responde. Ele te responde.
Ele te dá a direção que você precisa. Ele te dá a direção. Outro aspecto interessante a respeito das promessas é que Israel recebeu uma promessa, e a promessa era voltar para Canaã, era voltar para a terra prometida. Por que voltar? Quando José levou sua família para o Egito, antes eles moravam em Canaã, deixaram Canaã e foram para o Egito, e o Senhor prometeu que eles voltariam para Canaã. Passaram-se 400 anos até que isso se cumprisse com o êxodo. Mas quando eles chegaram em Canaã, após 40 anos de peregrinação pelo deserto, quando eles chegaram em Canaã, eles descobriram, amados, que a terra estava povoada, e o povo que lá estava era um povo muito bravo. E houve muitas lutas para que a terra fosse reconquistada e para que eles tomassem posse. Portanto, muitas vezes vamos passar pelas lutas também no nosso dia a dia. Vamos passar, mas persevera, porque a Canaã é promessa de Deus para cada um de nós. A Canaã do Senhor é promessa para as nossas vidas, é promessas. Amém? Como se dá o cumprimento das promessas? O cumprimento das promessas se dá por etapas, visando unicamente a glorificação do Senhor. Amém? As promessas passam por Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. O texto refere-se a Cristo Jesus. As promessas que nós temos para receber do Todo-Poderoso, elas passam por Cristo Jesus. Cristo Jesus é um dos meios através do qual as promessas chegam até nós. Deus não cumpre imediatamente as suas promessas. Salmo capítulo 103, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém? Muitas vezes, aquilo que Deus tem para você, você não suportaria hoje, mesmo estando vivendo em santidade. Deus te prepara primeiro. Deus te prepara, Ele te dá condições, Ele te fortalece, para que você esteja apto a receber as promessas que Ele tem reservado para cada um. Amém? Nós temos alguns exemplos disso na palavra do Senhor. Aqueles que foram preparados pelo Senhor para fazer a obra, receberam de Deus todo o preparo, para que eles tivessem força, tivessem condições de fazer aquilo que o Senhor queria nas suas vidas. As promessas são cumpridas para a glorificação do Senhor. Neemias capítulo 9, versículos 7 e 8. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpristes as tuas promessas, porquanto és justo. Amém? As promessas que o Senhor fez a Abraão, tudo aquilo, amados, foi para que o nome santo dele fosse glorificado. Vale ressaltar que as promessas que Deus tem para a tua vida é para que o nome dele seja glorificado. Tudo quanto recebamos do Senhor é preciso que seja usado para a sua própria honra e glória. Tudo quanto façamos para honrar e glorificar o Senhor. A nossa vida, gente, é para honrar e glorificar o Todo-Poderoso. Nós somos criados com um objetivo único: honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Portanto, que nós possamos entender essas verdades e possamos, através das promessas que Deus tem para cada um de nós, sermos canais de bênção. Além de sermos abençoados, sermos canais de bênção, abençoadores, para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça, para que nós possamos nos alegrar com o próximo e, acima de tudo, usufruir do cuidado de Deus para as nossas almas. Amém, amados? Nós precisamos buscar correr atrás da nossa bênção, correr atrás da nossa promessa, mas nunca esqueçam, gente, a base é a santidade. Sem santidade é impossível ver ao Senhor. E se eu não consigo acessar a Deus, como vou receber dele as promessas? Como vou receber dele as promessas? Busquemos, portanto, o Senhor
com todas as forças de nosso ser, com todo o nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque tem nos ensinado a esperar, a confiar, Senhor, a esperar o teu tempo, Senhor Jesus, e que nós possamos estar aptos a receber as bênçãos que tens para com as nossas vidas. Prepara-nos, ó Deus, para que sejamos segundo o teu coração, que vivamos a tua verdade, e que acima de tudo o teu nome seja honrado, Senhor, seja glorificado através da nossa vida. Ó Senhor, aqui está nosso ser, Pai, e queremos declarar que é para a tua honra e é para a tua glória. Prepara-nos para que vivamos a tua verdade, é o que clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Pai eterno. Aleluias. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 540.